Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e do mundo afora. Como é que tá essa tua segunda-feira aí, hein? Ou melhor, perguntando, como é que foi este último final de semana pra você com este coração alviverde? Tenho certeza absoluta que foi uma tremenda de uma merda. Corinthians sendo campeão da Copa do Brasil, quero dar um pitaco sobre isso. O Palmeiras fazendo um jogo pitoresco novamente. Gente, não é possível que tem gente que passa pano para Abel Ferreira e Leila Pereira e para os jogadores, né? Todo mundo tem a sua parcela de culpa nessa história. Vamos comentar um pouquinho também disso nesse jogo. O Abel jogando a pressão para dona Leila Pereira e a pergunta que fica, cadê a madame? Cadê ela? Ela sumiu. Cadê ela pra falar que é um dia após o outro, que não sei o que? Sumiu de novo, hein? Impressionante. E também nós vamos falar do atacante barra ponta da base do Palmeiras, que não vai nem passar pelo profissional. E pra mim é um erro, tá? Porque a gente não vai contratar ninguém. Podia aproveitar esse menino da base, quem sabe aí dava samba durante o ano pro Palmeiras. Fica aí que a gente vai falar sobre todos esses assuntos aqui com uma opinião muito sincera, com muita palestrinidade para todos vocês, tá bom? Não se esquece de verificar a sua inscrição no canal, seu like também ele é muito importante para ajudar no engajamento e eu conto demais aí com a sua ajuda e com sua audiência, beleza? Aqui nós vamos no tete a tete porque eu vou falar para vocês. Esse vídeo aqui, aliás, os vídeos que a gente faz depois dessas derrotas do Palmeiras, porque não é por perder faz parte do futebol, é normal perder, tá? Todo time perde, Real Madrid perde, o Bayern de Munique perde, todo mundo perde, é normal. O problema é como se perde. E esse time do Palmeiras tá cansando toda a torcida. Eu fico imaginando o camarada que tem oportunidade, né? O jogo foi lá no interior, lá na casa do Botafogo. O palmeirense que tem a oportunidade de assistir um jogo no ano. Falar, agora eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Agora nós vamos ver os nossos jogadores que vão pra fora, jogar Libertadores e tudo mais. Aqui, apresentar um espetáculo pra nós. O cara vai lá e compra o ingresso dele pra assistir o jogo no interior e ele vê essa merda de jogo apresentada por esses caras que não tem vergonha na cara. Tô falando dos jogadores. Tô falando do técnico que também não tem vergonha na cara. O Abel virou desculpa atrás de desculpa. E a dona Leila, que ela só aparece quando tem vitórias do Palmeiras. Agora, quando tem derrota, ela some de um jeito que ninguém sabe onde essa mulher se enfia. Enfim, vamos lá. Primeira coisa, Palmeiras perdeu mais uma vez fora de casa neste Campeonato Paulista. E para um time... Ai, meu pai, olha, vamos falar, né, a posição desse time aí, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série B, né? Pois é, quase caíram. Ó, bom, vamos lá. Em jogo contra o Botafogo de São Paulo, em Ribeirão Preto, o Alviverde saiu derrotado por 1-0 em gol de Leandro Maciel após falha de Marcelo Lomba. E aqui eu faço uma pergunta. Por que quando o Everton estava no Palmeiras, não tinha essa rotação de goleiros? Por que não foi o Carlos Miguel pro gol do Palmeiras? Antes, quando o Palmeiras entrava com reserva, era o Everton também, que era o goleiro. O Marcelo Lomba ficava no banco de reservas. Por que o Marcelo Lomba jogou esse jogo aí? Enfim, e aí, pra variar, acabou expondo o goleiro. O goleiro teve uma falha pra mim, que aquela bola era defensável, né? Enfim, e fora outras atitudes do Lomba no jogo também, que foi assustador, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mesmo jogando fora de casa, Palestrino, o Verdão contou com o apoio, né, daquele torcedor vigoroso, e esse é o único que merece os parabéns, que foi lá cantar para esse time horrível do Palmeiras, né, neste jogo de Ribeirão Preto. Reafirmando, lógico, né, a presença e a paixão e toda a palestrinidade espalhada por São Paulo inteiro, né, e a torcida sempre apoiando, e esses caras aí, Abel Ferreira e Leila Pereira, sempre dividindo a torcida. Né? Sempre dividindo a torcida. Isso é impressionante, cara. Vocês estão acabando com o Palmeiras, tá? O Palmeiras precisa de um renovo urgente, tanto na diretoria quanto na comissão técnica. O que eu tenho pra falar desse jogo? Eu fui até procurar sinônimos pra palavra horrível, pra colocar aqui pra vocês, porque o meu repertório não é tão grande. E aí eu coloquei aqui, ó. Esse jogo do Palmeiras podemos dizer que foi horrível, horripilante, detestável, horrendo, horroroso, reprovável, assombroso, vergonhoso.
Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Tem salário em dia, tem o melhor centro de treinamento de um clube aqui no Brasil. A gente tá cansado de ver elogios de jogadores que chegam e falam: olha, isso aqui é padrão nível europeu. Vocês têm tudo do bom e do melhor. É inadmissível, e eu não tô falando da derrota. Derrota é normal, tá? O problema é que, gente, vamos lá. O armador do Palmeiras, quem chuta dizer quem foi o armador do Palmeiras? Vocês já devem ter visto várias análises, né? Eu sempre demoro pra trazer aqui, porque eu sempre posto um vídeo por dia, porque eu tenho outras coisas pra fazer também. Senão eu postaria mais vídeos aqui pra vocês. Quem viu as análises por aí, quem viu os jornalistas e até os rapazes de mídia alternativa aqui, que as meninas também, influenciadores, vocês perceberam que eles são unânimes. E é verdade, pra quem assistiu o jogo é verdade. O armador do Palmeiras era o Bruno Fux, gente. É um zagueiro que era o armador do Palmeiras. E eu vi o Bruno Fux dando entrevista no final do jogo. Ele não sabia onde enfiar a cara, velho. Os caras perguntavam pra ele, ele botava a mão no nariz, coçava a boca, olhava pro lado, olhava pro outro, doido pra sair fora. E o jornalista, só perguntando qual que é o motivo dessa derrota, a culpa é dos meninos, que não sei o quê, e ele lá, né, dando aquela sambada na maionese pra responder, e que bom que pelo menos ele reconheceu que o Palmeiras foi uma vergonha, mas o coitado não sabia onde enfiar a cara, e foi o melhor jogador do Palmeiras, porém, era só bola, né, por cima, só ligação direta. O Abel, ele precisa, eu acho que pegar o boné e cair fora. Porque esse é o terceiro ano que a gente tá entrando, né? 2024, 2025. O Palmeiras a gente sempre fala que foi um deserto. Tá ficando notório, cara, que o português não consegue mais extrair nada desses jogadores. Tá? Aí a gente pode falar também de reforços, que precisa de fato. Também tem aí a vontade dos jogadores, é verdade. Mas o Abel, gente, não apresenta nada de novo. E vamos lá, eu tô aqui com o SofaScore aberto. O Palmeiras entrou aí mesclado, alguns jogadores, poucos, né? Daqui de todos esses jogadores eu só vejo aqui um ou dois que são titulares dessa equipe do Palmeiras. A maioria aí, 80% do time que entrou ontem é um time reserva. Vamos lá. Marcelo Lomba falhou no gol. E foi mal o jogo inteiro, hein? Pelo menos na minha opinião. Mas era uma bola defensável e ele não conseguiu defender. Bruno Fux, pra mim, foi o melhor jogador da partida, com bons desarmes. E os passes que foram mais efetivos, apesar de serem de bolas longas, vieram no pé do Bruno Fux. Benedetti também não fez uma partida assim primorosa, mas beleza, se salva. Jefité, também não tenho críticas, mas também não tenho elogios. É aquele jogadorzinho que ontem posso dizer que fez o arroz com feijão, mas para ter protagonismo e mudar jogo, parâmetro de jogo, virar jogo, infelizmente o Jefité não é esse jogador. Giai, meu pai do céu, toda vez que a gente fala de Giai, eu vejo os influenciadores falando, eu lembro daquele chute que ele podia ter passado a bola, que eu acho que não ia dar em gol, mas se ele tivesse passado a bola, eu acho que era o Flaco que tava correndo, né, no segundo tempo. Ele opta por chutar. E assim, quando você tá assistindo de lado, né, você vendo o jogo na câmera normal, nem parece que foi tão feio assim. Mas agora quando capta o chute do Giai de costas, né, com a câmera que tá nas costas do gol, meu Deus do céu, gente. É uma coisa assombrosa. Nem caras que jogam futebol amador chuta daquele jeito, tá? Sinceramente, o Giai, a gente fica, né, vê o Kelvin jogar, fica com saudade do Giai. Tá virando jargão, né? Aí entra o Giai e a gente tem saudade do Kelvin, porque nenhum dos dois joga bem, gente. E aí, parabéns pra você, viu, seu Abel Ferreira? Principalmente o senhor. Você mandou o Gilberto pro Atlético Paranaense. Se você sabe que não vai vir ninguém, você devia ter pegado esse menino da base e começado a dar oportunidade pra ele. Você passou pra frente, não sei se por pecuinha, não sei se porque o moleque não aceita certas coisas e ele fala na cara dura mesmo. Não sei, tá? Não sei o que aconteceu. Mas o senhor Abel Ferreira mandou embora e preferiu ficar com Kelvin e Giai. Esses dois caras aí que não dão conta de jogar na lateral direita do Palmeiras. Essa é a verdade. Vamos lá. Próximos jogadores aí. Larson também não fez uma partida boa. Emiliano Martinez, vocês estão esperando o quê, diretoria, pra vender esse cara? Se vender a R$0, ainda tá saindo caro. Vocês foram burros, buscaram esse cara porque
Eu não sei qual é o motivo que vocês trouxeram esse cara pra cá. Me enganou no começo do ano passado, é bem verdade. Mas esse cara, gente, ele não consegue ter uma saída de bola. Não conseguem. E tem mais. O Emiliano, ele é reserva do reserva nesse time do Palmeiras. Pelo amor de Deus, que planejamento é esse de vocês? E gastaram aí uma nota nesse cara, velho. É impressionante. E ele jogou ontem e é notório que ele não conseguiu entregar absolutamente nada pelo Palmeiras. Nada, nada. Então, Emiliano Martínez é um zero à esquerda no Palmeiras, com todo respeito. Deve ser um cara de caráter maravilhoso, deve ser um cara nos bastidores muito bacana de se conviver. Agora, dentro de campo, gente, pelo amor de Deus, não tá revertendo o que o Palmeiras espera. A grandeza do Palmeiras pede mais. Esses caras são muito rasos pra jogar aqui, cara. Como é que vocês contratam jogadores como esse? Aí, ó, Anderson Barros e Leila Pereira, velho. Não tem explicação, velho. Não tem. Sinceramente, não tem. Vamos lá. Na frente, aí aqui o negócio ficou ruim, hein? Só que eu não vou ficar pesando nos moleques da base, porque a culpa não é deles. A culpa não é dos moleques da base. Mas enfim, não jogaram bem ontem, né? Riquelme Felipe, Eric Belé e Luigi. O Luigi, muito provavelmente, vai estar saindo pro Atlético Mineiro. Tem informação circulando por aí. Eric Belé, vocês acham que vocês vão conseguir 10 milhões de euros no Eric Belé? Fica aqui uma grande pergunta, principalmente depois do jogo ontem que ele fez. E a culpa não é dele, tá, gente? A culpa não é do Eric Belé. Eu já falei, é um erro jogar essa má gestão da Leila Pereira e desse técnico que já foi, cara. Já passou. O Abel tinha que ter pegado o boné e ter ido embora. Ele não consegue extrair mais nada desse time do Palmeiras. Não é culpa do Eric Belé, mas não fez uma boa partida ontem. Riquelme Felipe, também. Vocês acham que o Zenit vai voltar pra pegar o Riquelme Felipe, Palmeiras? Vocês podiam ter negociado. Oferecido o Riquelme Felipe, aí quem sabe pra barganhar pra trazer o Nino ou trazer outro jogador de lá. Cadê que vocês fizeram? Aí o Zenit ofereceu um dinheiro bom pro Riquelme Felipe, vocês não aceitaram. Vocês acham que o Zenit vai voltar com a mesma proposta? Fica aí esperando, tá? Riquelme Felipe também não jogou nada ontem. E esse aqui é o esforçado, né? Esse aqui é o que salva o Palmeiras. Esse aqui é o que, quando você tá lá dormindo, assistindo o jogo do Palmeiras, de repente você escuta Vitor Roque pega na bola. Aí você acorda, você assusta, você começa a assistir o jogo pra ver, porque aqui você sabe que tem uma chance de sair alguma coisa. É o único que se esforça. Mas coitado, tá jogando sozinho. Não tem ninguém que coloque a bola pra ele fácil. Tem ali aquele lado fominha do Vitor Roque? Tem, é verdade. Mas tá jogando sozinho, né? E ontem também teve uma partida, tenho que ser sincero, abaixo do Vitor Roque, porque a gente sabe que ele pode apresentar mais futebol do que ele apresentou ontem. E aí a desculpa era o time reserva. Só que aí o que a gente vê, o que aconteceu durante o jogo? O Palmeiras entra com o time reserva, toma um calor do Botafogo, porque só o Botafogo conseguia armar jogadas, o Palmeiras dificilmente chegava no gol do Botafogo. E aí, o Palmeiras resolve fazer o quê? Colocar os jogadores titulares. Pô, cara, dá pra entender essa mentalidade? Vocês estavam achando que tava ganho o jogo? O que é, Abel? Qual que é a sua, meu irmão? Aí você entra, e agora que fica mais assustador o negócio, Palestrinho. Você entra com o Marlon Freitas, que foi a excelente contratação do Palmeiras e a única no ano. Você entra com o Andrés Pereira, baita contratação ano passado, mas também não jogou nada ontem. Jogou nada. Entrou o Andrés Pereira, entrou o Lopes, entrou o Ramon Sosa. Olha só o jogador titular do Palmeiras, Ramon Sosa, hein? Meu Deus do céu. E entrou o Alan. Bom menino, bom jogador, mas tá em fase baixa também no Palmeiras nesse início de ano. Sabe o que aconteceu com o jogo? Vocês assistiram? Nada. O Palmeiras não conseguia triangular jogadas. O Palmeiras não tinha um chute no gol. E quando tinha, era aquele chute igual do Giai, quase no fim do jogo. Que o goleiro olha e ele dá risada, né? Ele dá risada. O Palmeiras não tinha um passe em profundidade. Era só balão, velho. Era só balão. Só balão. E ó, vou falar um negócio, hein? A água vai bater na bunda de vocês se já não tá batendo, tá? Do seu Abel Ferreira, Dona Leila Pereira e seu Anderson Barros, que pra mim são os três aí, os pilares que precisavam mudar desse... Não é nem o time, tá? Eu acho que se você muda já o treinador, eu acredito que o próximo treinador já pode extrair muito mais do que esse time que tá aí, sem vir reforços. Eu acredito que já joga muito mais se você trocar o treinador. É a minha opinião. Só que a corda
vai roer pra vocês aí, pra alguém de vocês aí. Vai sobrar pra alguém. E a pressão tá aumentando cada vez mais. Principalmente pro lado do seu Abel Ferreira, que já tinha jogado a toalha no passado no Campeonato Brasileiro e tinha também já insinuado que ia pegar o boné e ir embora, depois que foi derrotado pela segunda vez pelo Corinthians e eliminado na Copa do Brasil. O Abel ficou porque a Leila ficou chorando no colo dele pra ele ficar no Palmeiras. Tá? Essa é a dura verdade pra todos vocês aí, tá bom? Vamos lá. Por que eu falo que a água vai bater na bunda? Olha só, os comentários da Cazé TV. Vai vendo os caras. Esse time não tem nada de novo. Anotei aqui. Palmeiras não joga nada há muito tempo. É muito pouco para um time que investiu muito. Isso aqui, se não me falha a memória, se eu não estiver errado, foi palavras do Djalminha. É muito pouco para um time que investe muito. Tá devendo futebol. Vocês acham que a imprensa não tá vendo, não? Até quando vocês acham aí que essa imprensa marrom, vamos dizer assim, vou ficar passando pano pra vocês aí? Porque já tem jornalista soltando o bico aí do que tá acontecendo dentro do Palmeiras. Até quando, hein? Até quando vocês vão segurar essa palhaçada que tá acontecendo aí dentro? Porque é notório, gente. Não dá pra passar pano. Não é passando uma borracha na história do Abel. O Abel já foi. Anota aqui. É no passado. O Abel já foi importante. O Palmeiras precisa de novas ideias. O Palmeiras precisa se renovar. Porque esse futebolzinho aí é culpa dos jogadores, é culpa do técnico que não consegue extrair mais nada desse time. Os caras não querem correr pro Abel. Pra mim isso tá ficando claro. E a dona Leila Pereira é blogueira. Só aparece quando o Palmeiras vence. Quando o Palmeiras perde, ela some. Sabe qual é o time que o Palmeiras não conseguiu trocar passes? O time do Botafogo tava em 14º no Campeonato Paulista. Subiu, vencendo, né, do Palmeiras. E esse time aí, Palestrino, terminou em 16º no Campeonato do Brasileirão da Série B do ano passado. Por um pouquinho assim, o Botafogo não cai pra Série C do Brasileiro. Esse é o time que o Palmeiras não conseguiu trocar passes. Tá bom? Aí, você vem aqui, vai ter muitos caras aqui, eu tô percebendo, eu perdi alguns inscritos aí porque os caras não torcem pro Palmeiras. Tem cara que torce, é por Leila, é por Abel, torce por jogador que não tá jogando nada, sabe? E a cobrança, gente, no futebol faz parte, principalmente num time gigantesco igual o Palmeiras. Vocês gostam desse futebol que o Palmeiras está apresentando? Enfim, eu já perdi alguns inscritos, mas eu vou continuar sendo idôneo aqui. Eu vou criticar o que está acontecendo nessa equipe do Palmeiras, gente. Não é possível passar pano. E a corda vai roer para vocês aí. Vai ter o confronto contra o Vitória nessa próxima quarta-feira pela segunda rodada do Brasileirão. E semana que vem... semana que vem com direito à zoeira, né? E a gente merece. A gente não, o torcedor não merece a zoeira. Quem merece é vocês aí que tem salário em dia pago, que tem o melhor centro de treinamento do Brasil. Vocês que merecem zoeira. Porque ontem, pra quem não se lembra, ou tenta não se lembrar, porque eu também não quero lembrar, tava jogando o Corinthians, tá? Aquele time quebrado, que não tem dinheiro pra pagar o fundo das calças. O Corinthians, ano passado, que começou com a polícia no CT, escândalo de cartão corporativo, lembra disso? Começo de 2025. E nós aqui tirando mó onda com os corintianos, né? Tirando mó onda com os caras. E se vangloriando. Leila, não, mas aqui a gente paga as contas tudo em dia. Não faz mais do que obrigação, Leila. Faz mais do que obrigação pagar as contas em dia. Os caras no passado, nem os corintianos acreditavam que eles ganhariam alguma coisa. Aí vem o Palmeiras e ressuscita os caras ganham um Campeonato Paulista. Jogando nada, de fralda cheia esse time do Abel Ferreira. Chega na Copa do Brasil... peida na farofa de novo, perde pro Corinthians novamente, não jogando absolutamente nada. Ou seja, diretamente e indiretamente, o Palmeiras é responsável por esses 3 títulos que o Corinthians levantou. Copa do Brasil, Campeonato Paulista 2025 e essa Copa aí, ó, que os caras venceram, né? Na verdade, essa Supercopa aí, né, do Brasil, que os caras falam que não vale nada, mas vale sim. Vale sim, porque eu, como palmeirense, queria estar lá disputando e levantando esse título. Vale sim, tá? Não adianta passar pano pra isso, não. E o Corinthians ganha do Flamengo. Se não bastasse, né? Se não bastasse, ganha do Flamengo o seu 3º título nessa era pífia que eles estão passando. Com direito a gol de placa do Yuri Alberto. E o jogadorzinho do Flamengo, que os caras gastaram 40 milhões de euros, perdendo um gol na cara do gol, hein? Ah, seu Paquetá. Ah, seu Paquetá. Perde mais um gol desse pra você ver se a torcida no Flamengo não vai te detonar, hein, seu Paquetá. E ó,
40 milhões de euros em você que não tava jogando nada no West Ham, pra mim, o Flamengo deu um tiro no pé. Mas eu quero que se dane, não é o Palmeiras. Eu tô aqui pra criticar e pra elogiar coisas do meu time do coração, que é o Palmeiras. Mas tá aí, fiquem com essa. O Paquetá teve uma bola pra empatar o jogo. Ele joga na lua. 40 milhões de euros. Só veio isso na minha cabeça quando eu tava vendo o Paquetá errar aquele gol. E com direito ao Palmeiras ser zoado, né? Pra ver quem era o pai e quem era o padrasto do Palmeiras. E ensinando o Palmeiras. Dona Leila, presta atenção, dona Leila. Um time quebrado, que não tem grana, não tem bosta nenhuma, tá na polícia, resolvendo questões de judiciais. Esse time consegue levantar 3 títulos. 3 títulos. E a senhora, que se vangloria de pagar tudo em dia, o que não faz mais do que obrigação, não conseguiu levantar um ano passado. O time que a senhora banca, o treinador que a senhora banca, dona Leila Pereira, foi o time que foi responsável lá na final da Libertadores de não dar um chute no gol do Rossi. O Rossi voltou para casa com o uniforme limpo. E ontem o Corinthians esfregou na cara do palmeirense, esfregou na cara dessa comissão técnica, como que joga pra cima do Flamengo. Tem fralda cheia, com vontade. Se você vê o jogador do Corinthians jogando ontem, meu irmão, não tinha conversa com o jogador do Flamengo não, cara. E o Palmeiras jogando contra os caras na Libertadores acuado e com medo. E só balão, né? Só balão. E esse time falido do Corinthians levantando mais uma taça. Isso é uma vergonha. Tá? Isso é uma vergonha pra sua gestão, dona Leila Pereira. Não é possível que a senhora não tá enxergando isso. O Corinthians, ele é o time que tinha tudo pra dar errado. E no final das contas acabou dando certo. Com todos os problemas que os caras têm lá, deu certo, levantaram 3 títulos. Tinha nada o Corinthians, tinha nada. Só fez uma contratação boa aqui, né? Outra ali, tal, e deu resultado. O Palmeiras, que tem tudo pra dar certo. O Palmeiras tem tudo pra dar certo. É o time que deu errado. E não é de agora, hein? Desde o começo de 2024 até agora, esse time aí é um marasmo. Infelizmente. E parabéns ao Corinthians, tá? Você que é palmeirense, não fique bravo comigo não, gente. Não fique bravo, eu sou honesto. Parabéns, os caras mereceram ganharem a Supercopa do Brasil. Se o Palmeiras quiser aspirar por isso, vai ter que mudar aí a rotina, vai ter que mudar aí o pensamento que vocês têm sobre futebol, cara. Porque, sinceramente, tá complicado, né? É difícil. Foi um domingo bem complicado pro torcedor do Palmeiras. E vamos lá, pra gente avançar aqui, que eu já falei pra caramba. Quero adiantar aqui o vídeo aqui pra finalizar pra vocês. É um vídeo completamente difícil pra mim de fazer. Entrevista concedida após o jogo contra o Botafogo, o Abel Ferreira cobrou a diretoria por movimentos no mercado diante das saídas do goleiro Everton, do zagueiro Mikael, do meia Rafael Veiga, este aqui foi cedido de graça e o primeiro também, o Everton, né? E do ponta Facundo Torres. 2 jogadores mal contratados, que deram errado e o Palmeiras já passou pra frente, Mikael e Facundo Torres. E o Everton e Rafael Veiga, que são jogadores históricos, a diretoria limou os jogadores e deram de graça. Ambos, um pro Grêmio e o outro pro América do México. Eu quero observar os jogos do Veiga. Eu vou fazer de tudo pra acompanhar, pelo menos o que rola por lá. Porque eu aposto que o Rafael Veiga vai recuperar o bom futebol dele, tá? Então, isso aqui é coisa pra gente tratar no futuro. E o Abel Ferreira deu uma resposta aí, né? Quando foi questionado sobre reforços, ele disse o seguinte, aspas aqui, Palestrino. Isso são conversas que temos internamente. Como sou eu que tenho que dar as caras aqui, né? É uma insinuação pra mim isso aqui. As perguntas são pertinentes e não precisa ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas, declarou Abel Ferreira. Ano passado, pegou muito mal. Tem uma galera aí falando nos bastidores, como eu não tenho informação privilegiada, eu comento o que eu escuto por aí, tá? Pegou muito mal a fala da Leila Pereira, dizendo que o time o Sub-20 do Palmeiras conseguiria vencer determinados jogos que nós erramos ano passado. Acho que foi contra o Vitória. Não lembro qual foi a equipe lá que a gente deu um vexame. A Leila Pereira veio a público e falou, ó, meu time da Sub-20 conseguiria vencer essa partida e vocês não conseguiram. Isso aí pegou muito mal pro técnico e pro elenco do Palmeiras ano passado, tá? Então ela jogou, terceirizou, né? Ela jogou a culpa. Ela não assumiu responsabilidade como gestora e jogou a culpa nos jogadores. E agora, o Abel tá fazendo a mesma coisa.
Ele tá pegando e jogando, né, terceirizando. Ele não olha pra ele. Ah, tudo bem, teve um momento ali que eu falou, a culpa é... Ele olhou pra ele, pelo menos isso nessa entrevista, mas ele jogou pra Leila. E, cara, os caras estão mascarando muito bem dentro do Palmeiras, dizendo que o clima tá bom, mas eu acho que não tá não, hein, velho. Eu acho que a unha já tá... Os caras já estão começando a se coçar, tanto comissão técnica, quanto jogadores, quanto diretoria. E essa corda vai estourar, hein? Vai estourar. E vai estourar pro lado mais fraco, né? Eu tenho plena certeza que se tiver qualquer tipo de mudança no Palmeiras, vai ser com a saída do Abel Ferreira. Não porque a Leila vai mandá-lo embora, mas porque o Abel, eu acredito que não vai aguentar a pressão que ele tá sofrendo, não. E vai sofrer. E perca pro Corinthians, viu, Abel? Deixa esse time do Palmeiras perder pro Corinthians no próximo final de semana. Aí, meu amigo, você vai ver o que é pressão, viu, Abel Ferreira? Eu não acredito que o Abel continue. Eu tô achando que ele vai pegar o boné dele em determinado momento desse ano, porque a pressão está muito grande. E aí, aqui eu quero finalizar essa parte. O Abel cobrou a diretoria de reforços, ele tem responsabilidade, porque o elenco do Palmeiras, em sua maioria, não é um elenco ruim, tem elencos piores que o do Palmeiras. Lógico que precisa, de fato, de reforços, mas não é elenco de tudo ruim. E esse elenco, Abel, você tem responsabilidade, você não tá conseguindo fazer esses caras jogar, não é? O seu time é pobre de ideias, infelizmente, né? E aí, a gente pergunta, cadê a Leila Pereira? Cadê a Leila Pereira? Você viu ela aí no Instagram dela? Você viu ela fazendo algum post? Perguntando se você tá mais em paz, se tá tranquilo? Olha, Palestrino, não há nada que um dia após o outro. Dona Leila, nada como um dia após o outro para mostrar benécias, é verdade, mas também problemas que acontecem aí dentro. Quero saber muito a sua opinião, Palestrino. Posta aqui nos comentários. E para finalizar o vídeo, vamos falar do atacante Sorriso. Você tá percebendo que esse vídeo aqui tem poucas edições, né? É porque eu tô de saco cheio, velho. Pô, assistir esse time do Palmeiras jogar essa bolinha contra o Botafogo é pra deixar a gente maluco. Pra deixar a gente maluco. Vamos lá. Pra variar, depois de nomes aí como Menino Hendrick, que saudade inclusive, Estevão e Vitor Reis, foram exemplos aí da base do Palmeiras, de boas vendas inclusive. O Verdão está próximo de vender outro jovem. Segundo o apurado aí pelo nosso palestra, o atacante Sorriso tem chance de ser negociado com o FC Banias. Eu acho que é assim o nome do clube dos Emirados Árabes. O atacante que esteve no elenco eliminado nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que jogou bem, hein? Boa parte dos jogos ele jogou muito bem. Ele está incluído aí em uma lista de alguns atletas que não poderão mais atuar na equipe sub-20 do Alviverde. Destaque com a camisa do Palmeiras na Copinha, com 5 gols e 4 assistências em 7 jogos, o garoto chamou bastante a atenção e a sua despedida parece cada vez mais próxima, com os moldes da negociação mantidos em sigilo por enquanto. Eu penso o seguinte aqui, rapaziada, se é pra você vender o Sorriso, pegar uma grana nele, beleza, tá tudo certo. Agora pega essa grana e aporte em bons jogadores dentro do elenco principal. Só que eu duvido que isso vai acontecer. A gente sabe como é que a banda toca dentro do Palmeiras. Se é pra vender e guardar a grana, é melhor não vender. Pra mim, minha opinião, tá? Sobe o Sorriso pra jogar. Como a gente já voltou a jogar com pontas, né? Infelizmente, põe o Sorriso pra jogar e dá chance pro moleque. Quem sabe a gente acha ali mais um Estevão da vida que, né? Surgiu aí. Não sei se ele tem a qualidade aos pés do Estevão, mas é um bom menino, um menino que rabisca. É um menino que vai pra cima, né? Dá oportunidade pro moleque, velho. Né? Vende aqui, pega o dinheiro, não contrata ninguém e assim a gente vai. Infelizmente, tá? Quero saber muito o que vocês acham de tudo isso. Palmeiras não quer o Sorriso, pelo visto. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que deveria subir, já que não vai contratar ninguém, né? Eu acho que deveria subir pro time titular, pra assumir ali como ponta direita ou jogar, quem sabe, como ponta esquerda. E vamos seguir, rapaziada. Vamos seguir porque o futuro do Palmeiras é desanimador. Mas vamos jogar jogo, né? O próximo jogo do Palmeiras é contra o Vitória nessa próxima quarta-feira. Vou terminando o vídeo por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você compactua do que a gente tá falando por aqui, posta aqui nos comentários. Sério mesmo, não sem xingamento, tá, pessoal? As críticas que a gente faz aqui, tanto ao Abel, quanto aos jogadores, quanto à diretoria do Palmeiras, não são críticas pessoais.
são críticas de condutas que eles têm como gestores, como técnico e como a atuação que eles vêm tendo dentro de campo, tá bom? Deixar isso sempre muito claro aqui, tá? Quero saber a opinião de vocês aqui, sincera e com educação. Usa aí o espaço para comentários, eu volto no próximo vídeo. E tá difícil falar até avante palestra, hein?